Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando e aos nossos professores convidados. Sejam todos bem-vindos ao debate sobre laicidade do Estado e direitos constitucionais, que é uma iniciativa da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz. Meu nome é Mariana Bicalho, eu sou doutoranda em Teoria do Direito e da Justiça pelo PPGD PUC Minas. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando e aos nossos professores convidados. Bolsista CAPES, perdão, pessoal, deu um eco. Bolsista CAPES Taxa e pesquisadora do Núcleo Redes de Direitos Humanos. Esse evento ele conta com o apoio e organização da Academia de Juristas Católicos Humanistas, da Faculdade Mineira de Direito, dos programas de pós-graduação em Direito, em Ciências da Religião e em Educação da PUC Minas, e dos núcleos de estudos sociopolíticos e do Núcleo Redes de Direitos Humanos, ambos da PUC Minas. Como foi apresentado no primeiro dia de discussão, o conceito de laicidade quer dizer que o Estado não pode apoiar correntes religiosas de forma direta, indiretamente, explícita ou implicitamente. Trata-se da preservação dos valores republicanos a partir da vedação de que o Estado ou seus representantes mantenham relações de dependência ou aliança com entidades religiosas. A laicidade do Estado garante a liberdade de crença e de não crer, assegurada na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e na Constituição Brasileira de 1988. Trata-se, sobretudo, da preservação da soberania popular em matéria política e cultural. Soberania popular aqui entendida na sua pluralidade e não em uma unidade abstrata, na pluralidade de indivíduos, de crenças, culturas e religiões. Em uma democracia, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o pluralismo de ideias e de concepções religiosas são essenciais para o desenvolvimento da pessoa e para o exercício da cidadania. Para que seja possível assegurar a liberdade individual de pensamento, crença e religião, é necessário garantir uma ética política democrática, que seja voltada para a pluralidade de ideias, culturas, experiências de vida e de viver. Garantir aqui significa, sobretudo, reafirmar esses valores diariamente e em todos os espaços, institucionais ou não, uma luta e defesa diária. Práticas políticas que segregam ou limitam concepções de mundo e experiências não cabem em uma democracia. E em uma democracia cabe práticas voltadas para a alteridade, para o outro, não só naquilo que nos iguala, mas também na sua complexidade, individualidade e diferença. Dessa forma, o Estado deve atuar de forma neutra, sem favorecer ou prejudicar a concepção religiosa de um indivíduo ou de um grupo específico. Mas não só. Em uma democracia, as instituições e os governantes devem se pautar e incentivar a ética democrática e não ao contrário. Acredito que a ideia central desse debate é uma reafirmação da ética democrática e dos direitos constitucionais. E por isso, nós não poderíamos deixar de convidar tão ilustres professores. O professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, procurador da República do Ministério Público Federal e professor da Faculdade Mineira de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas. Professor Álvaro Teodoro Zanardi, doutor em Educação pela PUC São Paulo e mestre em Direito Privado pela PUC Minas, e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Minas. E o professor Paulo Agostinho Nogueira Batista, doutor e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião pela PUC Minas. Como a gente combinou com os nossos convidados, cada professor terá inicialmente 15 minutos de fala e posteriormente 5 minutos para os comentários finais. Logo em seguida, a gente vai abrir para as perguntas do público. Professores, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de todos e pela disponibilidade. É uma honra ter aqui vocês com a gente. Então, eu começo passando a palavra para o professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz e reforçando o agradecimento da disponibilidade e presença. Muito obrigada, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o professor Lucas, professor Teodoro, professor Paulo Agostinho, você. E acho que, de alguma forma, a sua fala facilitou para mim muito a caminhada, ainda mais que eu só tenho 15 minutos originalmente de fala. Esse conceito exposto de laicidade, né, que você acabou de expor, é
aquilo que, na minha opinião, se sustenta como uma noção de laicidade laicista, ou seja, que estabelece um comportamento que seria uma tripla possibilidade de relação do Estado com a religião. Você teria uma confusão do Estado com a religião, como estados islâmicos ou coisa que o seja. Outra, uma união, né, onde o Estado escolhe uma religião oficial para trabalhar, como a Constituição de 1824, e essa separação, né? Essa noção de separação, de laicidade, ela foi construída originalmente pela Constituição Federal de 1891. E, na minha opinião, ela tem alguns pressupostos, né? Primeiro, um pressuposto da ciência contemporânea, que eu chamo de cienticista, né? Que é que estabelece a possibilidade de uma dicotomia e uma superioridade do que a gente chama do logos científico sobre o logos religioso ou não científico. Nos dias de hoje, uma discussão sobre um negacionismo científico ou não, todo ele parte desse pressuposto, dessa superioridade. Em segundo lugar, uma postura que consolida esse princípio nas constituições, mas uma postura positivista. É uma postura que supõe uma noção de neutralidade através dos conceitos de indiferença do direito à moral e da noção da possibilidade de juízos descritivos face a face aos chamados juízos varulativos. Um exemplo típico que os positivistas normalmente dariam para esse tipo de ideia é Brasília é a capital do Brasil, né? O Brasil adota uma mão que não é a inglesa. Esse seria um juízo meramente descritivo e, portanto, distanciado da moral. Mas, fundamentalmente, a ideia de neutralidade que você expôs, né, e vinculando isso com o republicanismo, né, ela vem do pensamento liberal, né? Ela vem de duas vertentes da possibilidade do pensamento liberal. Uma que acha, que é menos conhecida, que acha que a separação do Estado, né, da Igreja, é um elemento que salva a Igreja da selva do mundo. Ou seja, toda vez que você tem uma igreja oficial, toda vez que você tem... Professor, ficou em silêncio. Acredito que o senhor... voltou. Beleza. Ótimo. Eu fui só mexer aqui um pouquinho, acabou... Voltei de novo, ficar assim... Não, está certinho. Não, agora está ótimo, então. Uma primeira possibilidade, que é o pensamento liberal, no sentido de que a Igreja precisaria ser salva dessa selva do mundo político. Então, isso seria ótimo, porque a fé só seria pura se não tivesse interesses de natureza política. Isso garantiria uma liberdade maior dos fiéis de crença, né, na sua opção religiosa, afastada de benefícios, eventualmente, que o Estado poderia dar. Então, a cisão igreja-Estado teria um primado de interesse no pensamento liberal para as igrejas. O segundo é mais tradicional. O segundo ele é exposto, acho que muito bem, na obra de um autor chamado Ted Allen, nos Estados Unidos. Esse cara sustenta que a mistura da Igreja com o Estado, fundamentalmente, seria um risco para a democracia, porque a admissão de argumentos religiosos ou de fundamentos religiosos na ação estatal, isso levaria eventualmente, a pôr em risco noções como a ideia de consenso razoável, a ideia de tolerância, a ideia de pluralismo, que os argumentos religiosos, fundamentalmente, não sustentariam.
Dentro da linha liberal, tem dois autores que, de alguma forma, destoam desse pensamento geral que é dominante no pensamento liberal, que é o Luther e Ellen, que é o Rawls e o Dworkin. O Rawls, né, na sua obra Liberalismo Político, ele admite a presença de argumentos religiosos dentro da arena pública, desde que esses argumentos passassem por um critério, por um crivo de se tornarem razões públicas, né? Ou seja, da mesma forma que a gente tem lá um véu da ignorância, os argumentos religiosos eles se travestiriam de razões públicas para isso. E o Dworkin ainda é mais explícito, né? Ele detalha, né, o pensamento do Rawls. Ele cria o que a gente chama de teste de credenciais, ou seja, fundamentalmente, ele está se utilizando de categorias, imperativos categóricos universalistas do Kant, para dizer se esses argumentos religiosos se sustentariam, seriam admitidos ou não, né? Na prática, né, essa ideia de uma separação absoluta da Igreja do Estado, ela encontra alguns óbices. O primeiro é o que a gente chama de atirar, né, e esconder a mão, né? Muitas vezes as pessoas vão dizer: não, o Natal, alguns feriados religiosos que nós temos, eles não são religiosos porque eles foram aprovados de forma civil, então eles se tornaram cíveis. Isso é uma desconsideração prática da nossa realidade. Alguns outros fundamentos a gente pode encontrar, e não só aqui. Eu tenho casos no CNJ, eu tenho casos no TJ de São Paulo, aquele mandado de segurança famoso, 13.405. Nos Estados Unidos, você tem um caso famoso, que é aquele caso Lynch versus Donnelly, onde presépios são considerados enfeites, crucifixos são considerados obras de arte, né? Esculturas, né? Tentando, de alguma forma, afastar a ideia do sacro, do mítico, né, dentro dessa esfera. Essa noção, então, que eu chamo de laicidade a partir de um conceito laicista, levaria a situações absolutamente complicadas, como, por exemplo, a gente precisar de implodir o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? Ou alguém acredita que aquilo ali é só uma obra de arte, uma obra, né, cultural, e que aquilo não tem nenhum tipo de conotação religiosa. O artigo 7º, inciso 16, que fala que o descanso é preferencialmente aos domingos na Constituição, claramente, né, se fôssemos uma maioria muçulmana, esse descanso seria na sexta-feira, né? Se fôssemos numa maioria de judeus ou de testemunhas de Jeová, isso seria no sábado, né? E o domingo é evidente, uma referência de uma mainstream religion, né? Que é a religião cristã. Alguns autores, né, como o Michael Sandel, observa que esse tipo de postura de esconder a mão, né, de se abraçar atrás de uma hipotética e impossível neutralidade, porque neutro nem detergente, quer dizer, a própria fenomenologia mostra que nós não somos neutros em momento nenhum, né, e exigimos essa neutralidade de alguma forma. Eu acho até interessante. Eu já tive debate com alguns colegas que dizem são absolutamente a favor de uma neutralidade no conceito de laicidade, né? E, quando vão tratar, por exemplo, de temas como a escola sem partido, sustentam que a neutralidade é impossível. Eu falo, ou um ou outro.
ou a neutralidade não tem, é impossível, né? E aí nós estamos juntos, né? Essa ideia de escola sem partido é uma coisa ridícula, uma coisa absurda, ou precisamos de reconstruir o conceito de laicidade, afastado desses pressupostos que eu acabei de afirmar. O Sandel anota algumas observações muito interessantes, dizendo o seguinte: olha, essa possível neutralidade acaba fazendo algum tipo de barbaridade, por exemplo. Nós temos alguns casos, como o caso Board of Education of Curious Joel Village School District versus Grumet, de 1994. Né? É um caso da Suprema Corte americana que proibiu a utilização de peyote, entendendo que isso seria uma droga sagrada absolutamente incompatível, uma espécie de santo daime dos índios navarros lá dos Estados Unidos. E não via incômodo nenhum, né, de rituais cristãos se utilizarem, por exemplo, de vinho. Há uma outra observação, um caso interessante, que é o caso Ling versus caso Northwest Cemetery Protection Association, um caso de 88, onde uma empresa pretendia passar uma rodovia, por entender ser mais correto, por entender ser mais tecnicamente viável, no meio exatamente de montanhas sagradas dos Sius Pé Pretos dos Estados Unidos. Né? Para eles, né, passar uma rodovia ali seria a mesma coisa que atravessar, né, uma rodovia no meio do Vaticano, só para vocês terem uma noção. Né? E a Suprema Corte Americana, quer dizer, que jamais autorizaria passar, né, uma rodovia no meio, né, da Capela Sistina, por exemplo, autorizou esse tipo de postura. Então, há algumas situações, algumas queixas que partem do pensamento comunitarista, no sentido, olha, nós somos seres situados, como Michael Walzer, né? Nós somos seres que somos julgados num determinado contexto, mundo da vida, cultural, se assim preferirem. E negar isso, muitas vezes, soa pior do que não admitir isso. Então, a minha preocupação, de uma forma geral, é que algumas linhas de fundo comunitarista elas estabelecem excessos. Eu anotei vários excessos de parlamentares entre aspas, da bancada da Bíblia, né, de fundo comunitarista, que eu não concordaria. Por exemplo, deputado aqui da Igreja Católica, o Eros Biondini, querendo alterar a lei, né, 11.340 de 2006 e tirar qualquer tipo de proteção aos transexuais. O deputado Marcos Feliciano, da bancada evangélica, querendo proibir qualquer tipo de norma que dissesse, que contivesse a expressão discriminação ou identidade de gênero, ou outro texto, que é a questão da cura gay. Né? Ou o deputado Anderson Freire, que, por exemplo, faz um projeto de lei proibindo, né, ou tentando regrar por emenda constitucional um overruling da decisão do Supremo Tribunal Federal que admitia as chamadas uniões homossexuais. Então, pessoalmente, né, vou tentar agilizar aqui, eu acho que o conceito de laicidade deve ser tratado justamente naquilo que você falou no final, ou seja, a partir de uma ética da alteridade. Né? Por exemplo, né, usar crucifixos em prédios públicos ou colocar presépios em prédios públicos, eu sou absolutamente favorável a isso, desde que esse mesmo prédio admita, por exemplo, usar um crucifixo vazado para prestigiar os evangélicos, usar também nessa mesma parede, né, a cruz a estrela de Davi, a meia-lua muçulmana, ou, eventualmente,
né, algum símbolo da logosofia. Porque é importante anotar, e vários autores adotam, que a condição de descrença, de ser ateu ou ser agnóstico, é uma crença na descrença. E se a Constituição não quer, né, priorizar nenhum tipo de crença, ela não pode priorizar a crença na descrença. Por exemplo, ensino confessional em escolas públicas, desde que isso tenha sido pleiteado pela própria comunidade, desde que seja uma matéria facultativa e desde que o aluno que tem algum tipo de postura religiosa distinta daquela que tinha sido solicitada pela própria comunidade, ele não precisa assistir. Porque nós temos casos onde a reação da sociedade, por exemplo, nós temos um caso na Bavária, onde a Suprema Corte alemã teve que voltar atrás, tamanha a reação das pessoas, exatamente nesse caso do ensino confessional. É dizer, olha, da mesma forma que nós vamos admitir aí o Natal, eventualmente a gente pode admitir algum feriado que venha de uma religião afrodescendente ou muçulmana. Se abrir ao outro e não fingir neutralidade, eu acho que é o principal desafio no conceito de laicidade, né? Essa essencialmente é a minha concepção, a minha visão. Eu não sei se eu passei dos 15 minutos já colocados, mas, de uma forma geral, acho eu, né, que o caminho... Você tem várias tentativas de superação desse debate liberais comunitaristas, né? Poderia aqui até aprofundar. Um deles é o Habermas, mas eles barram em algumas dificuldades e, ultimamente, numa obra que eu escrevi sobre o assunto, eu prefiro, né, trabalhar com Levinas e com uma ética da autoridade para tentar construir um conceito de laicidade, né, que não finge, né, que não esconde, né, a condição de ser humano que nós temos ou que nós somos, né? Não dá para acreditar que nós vamos entrar, né, no judiciário, lá como membro do Ministério Público, ou ser julgador, e a gente vai afastar, né, ou esquecer quem nós somos, né? De onde viemos, né? Esquecer a nossa fé ou coisa que o seja, né? Me parece que esse tipo de concepção renovada do conceito de laicidade deva ser algo que se coloque em pauta, deva ser algo que deva ser debatido, né? E não, né, ficar tendo situações absolutamente esdrúxulas, como do CNJ, né? A pessoa claramente com concepções comunitaristas, porque acredita, né, era católico, né? E adotava, né, posições absolutamente, na minha opinião, ridículas. Isso aqui o crucifixo ele é meramente artístico, é meramente um enfeite. Gente, claro que também é um enfeite, claro que também é uma obra de arte, mas negar o caráter sacro e mítico, né, que você tem religioso disso, me parece algo absolutamente sem sentido. É o que eu tenho inicialmente para trazer nesse debate aí. Espero que eu não tenha sido muito chato aí, especialmente para quem não é da área do direito, né? O professor Teodoro e o professor Paulo Agostinho. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Álvaro. Excelente, como sempre, a exposição do senhor. E eu acho, assim, fundamental o debate realmente que o senhor trouxe, né, da questão da pluralidade e da alteridade, que é o grande desafio, até mesmo porque muitos movimentos hoje, utilizando de um discurso religioso, ele utiliza do discurso contra a democracia e contra a pluralidade de ideias, que pode depois retornar para eles mesmos como algo negativo, né? Então, é o nosso grande desafio, eu acredito, hoje. Muito obrigada. Passar agora, então, a palavra para o professor Teodoro Zanardi. Professor, muito obrigada pela presença.
Obrigado pelo convite, Lucas, Mariana. Um prazer estar aqui, professor Álvaro, professor Paulo Agostinho. Eu sou meio do direito, professor Álvaro. Ainda continuo lecionando direito. Então, aqui eu vou trazer uma discussão sobre educação e laicidade, pensando no direito constitucional, naquilo que está previsto na Constituição, esse desafio que nós temos aí, especialmente para a escola pública. A escola pública brasileira, ela, por comando constitucional, como já está muito bem explicado, contextualizado tanto hoje pelo professor Álvaro, como no evento que ocorreu na quarta-feira, ela é própria de um Estado laico. Então, escola pública laica é própria do Estado laico. Seria muito estranho, existir uma escola laica no Estado religioso e uma escola pública religiosa no Estado laico. Então, a laicidade do Estado, ela é compatível com escola pública laica. Não podemos admitir, nesse sentido, uma educação pública que esteja submetida à religião. Então, partindo do princípio que nós temos o Estado brasileiro laico, as redes públicas, tanto a federal, as estaduais e as municipais, elas devem seguir essa laicidade. Então, em que pese a obviedade dessa discussão, nós sabemos que isso não é tão óbvio na prática. Até entendo que o professor Paulo Agostinho vai se aprofundar em algumas nuances dessa questão depois, e eu aqui quero trazer uma discussão sobre essa laicidade que envolve o avanço da questão fundamentalista na educação brasileira a partir de uma articulação daquilo que são setores conservadores e religiosos da nossa sociedade, junto com políticas neoliberais. É necessário dizer que a empreitada para uma educação básica, que é direito público subjetivo e a obrigação do Estado e da família, é uma conquista recente na nossa sociedade. A Constituição, a partir da emenda constitucional de 2009, a emenda 59, trouxe a obrigatoriedade da escolarização, e aí eu, quando falo de educação básica obrigatória, estou falando de educação escolarizada obrigatória, dos 4 aos 17 anos. E ainda tivemos o prazo até 2016 para implementação dessa disposição trazida pela emenda 59. Até então, até 2016, o que era direito subjetivo público efetivamente era o ensino fundamental, aquele que geralmente se dá dos 6 aos 14 anos. Então, nós tivemos um grande avanço nos últimos anos, e a Constituição de 1988, obviamente, tem um papel importantíssimo disso, nesse sentido, da universalização da educação escolar no Brasil. A gente pode falar que a nossa trajetória de universalização da educação básica, ela é recente na nossa história. Nós tivemos outras constituições buscando essa universalização, mas, efetivamente, foi em 1988 que a gente conseguiu essa universalização, e ela se dá, essa universalização, de forma muito importante no setor público, em que pese muitas vezes, dependendo do círculo que você está situado, ou como dizem os jovens hoje, da sua bolha, o que nós temos é que uma minoria frequenta a escola privada. No caso do ensino médio, não chega a 15% de jovens na escola privada, ou seja, o setor público é que realiza esse direito fundamental. No caso do ensino fundamental, nós temos já um indicador aí de 25% em escolas privadas, o que, obviamente, dá à escola pública, e é ela que é aqui o principal alvo da nossa discussão, uma grande importância do ensino que deve, da educação que deve ser, como defendia Anísio Teixeira,
lá na década de 30, 40 e 50, a educação pública que tem que ser gratuita e tem que ser laica, porque a perspectiva nossa é do Estado laico. Lá, mais do que hoje, essa discussão era muito quente entre as escolas novistas, né, os liberais e os católicos, na década de 30, mas nós não abandonamos, por incrível que pareça, nós estamos aí quase 100 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação e ainda não abandonamos a discussão dessa laicidade da educação. E é pensando nessa escola que deve respeitar as opções religiosas ou a inexistência da religiosidade, né, da fé numa religião, que há uma mudança no contexto atual da discussão da educação em torno daquilo que é aqui meu ponto de colaboração na nossa discussão, em torno da educação domiciliar, conhecida por muitos como homeschooling. A partir do crescente investimento que nós temos na educação para a sua universalização naquilo que é direito, nós temos em contrapartida uma articulação entre fundamentalistas e neoliberais, voltando à questão que eu propus, em torno de um desinvestimento na educação. Nós temos, de acordo com o último censo divulgado da educação básica, por volta de 1 milhão de crianças e jovens fora da escola, esses entre 4 e 17 anos. É claro que na pandemia, quando for surgir esse número de quem frequenta as atividades, quem foi matriculado, será diferente. Mas em 2019, nós já tínhamos um número muito significativo de pessoas que estavam privadas desse direito à educação escolar. Então, no nosso país, cada vez mais se discute a necessidade do investimento na educação básica, na escola, na escolarização, e, em contrapartida, nós temos políticas neoliberais que levam desinvestimento na educação. E esse desinvestimento na quadra que nós vivemos, ele encontra em grupos fundamentalistas, não só eles, mas principalmente eles, a proposta da desescolarização, ou seja, a proposta de tirarmos as crianças e os jovens da escola e uma educação que não seria na escola. Esse é o primeiro ponto que eu quero aqui contribuir para nós pensarmos juntos, é que educação domiciliar ela não significa educação em casa. Ela significa a educação fora da escola. Ela pode ser na minha casa, ela pode ser num coletivo que pais se reuniram e agora tem educação nesse lugar, ela pode ser na igreja, ela pode ser no templo. Não há, em nenhum lugar, a obrigatoriedade, quando a educação domiciliar, ela se dê em casa. Ela vai se dar fora da escola. E há uma percepção, né, desses grupos que defendem a educação domiciliar, que a criança passa a ser uma propriedade dos pais. A criança não é efetivamente o sujeito de direito. É uma percepção que vai fazer um corte bem preciso no artigo 205 da Constituição para pensar que a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, a família pode ter uma supremacia, uma preponderância frente ao Estado e afastar a educação estatal dos seus filhos, como se não se desse a educação promovida pelo Estado no interesse das crianças e dos jovens. Então, seria uma escolha da família, né? Mandar para a escola ou não. E esse é um conceito distorcido, né? De criança, de jovem, porque percebe como um objeto de apropriação e decisão exclusiva da família sobre o seu contato com a educação, com a diferença, com a diversidade, e ainda é um conceito, como eu já acentuei, distorcido do direito à educação, que, na minha defesa, o direito à educação é da criança, é do jovem, não é efetivamente dos pais.
Os pais têm o dever de educar, um direito-dever, mas esse não é superior àquele que a Constituição estabelece quando fala da educação básica obrigatória e nem é excludente. Não é porque há o processo de escolarização que a família está excluída do processo de educação familiar. Eles não são excludentes, podem ser complementares, mas não necessariamente, porque a família não é necessariamente o lugar da pluralidade. Ela pode ser esse lugar, mas a escola efetivamente é. Então, pensando, né, nesse avanço sobre e contra a escola, que nessa época de negacionismo toma muito mais força, obviamente, nessa época de contenção dos gastos sociais, inclusive em razão da emenda constitucional do teto de gastos, a emenda 95, vai tomar força, porque nós não vemos com a universalização obrigatória a construção de escolas, a contratação de professores, uma ação das secretarias municipais e estaduais em torno da realização desse direito. Então, esse é um momento propício para passar, como ficou estabelecido pelo ministro do Meio Ambiente, de passar uma boiada. É passar a boiada para o desinvestimento na escola e para a privação dos direitos das crianças e dos jovens, por entender que essas crianças se tornam algo privado da família. E aí nós nos deparamos com um projeto de lei em tramitação, e ao ter esse projeto de lei, ele é coerente com a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2019. Em 2019, houve o julgamento pelo plenário do Supremo, onde o ministro Barroso entendia que a educação domiciliar ela era constitucional, não necessitando de mudança na lei, nem obviamente na Constituição, não, nenhuma regulamentação. Nós tivemos dois ministros, o Fux e o Lewandowski, falando da inconstitucionalidade da educação domiciliar, e os outros ministros seguiram o voto do Alexandre de Moraes, que dizia que não há nenhuma vedação na Constituição, né, sobre essa questão da educação domiciliar. Então, nós tivemos 3 teses diferentes do Supremo, sendo a vencedora, né, a inexistência de vedação. Só que é necessário, né, ainda coletar no voto do ministro Lewandowski, que cita um ADI julgada pelo Luiz Roberto Barroso, a seguinte questão. Isso daqui é o Lewandowski citando o Barroso. O Lewandowski escreve o seguinte: a toda evidência, os pais não podem limitar o universo informacional de seus filhos ou impor à escola que não veicule qualquer conteúdo com o qual não estejam de acordo. Esse tipo de providência significa impedir o acesso dos jovens a domínios inteiros da vida, em evidente violação ao pluralismo e ao seu direito de aprender. A educação é justamente o acúmulo e o processamento de informações, conhecimentos e ideias que provêm de pontos de vista distintos, experimentados em casa, no contato com amigos, com eventuais grupos religiosos, movimentos sociais e, igualmente, na escola. Estranhamente, o Barroso, entendendo que a escola tem esse papel fundamental, importantíssimo, ele decide, lá do outro, que a educação domiciliar não teria nenhum empecilho constitucional ou legislativo. No entanto, eu queria chamar a atenção, para além da discussão, né, da importância da escola, e ainda vou chegar no tema dessa laicidade, é que o artigo 208 da Constituição, no seu parágrafo 3º, também citado pelo Lewandowski, ele vai falar que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Bom, a Constituição diz textualmente que cabe ao poder público e aos pais ou responsáveis zelar pela frequência à escola. Ora, o ensino domiciliar é exatamente fazer tábula rasa, ignorar
esse dispositivo que a maioria dos ministros do Supremo fingiram que não existia. Eles fingiram, porque está lá o dispositivo, foi alertado pelo Lewandowski, pelo Fux, que está presente, eles simplesmente falaram assim, alterando a LDB, regulamentando, nós teremos. Está aí o projeto de lei, né, que encontra guarida no Ministério da Família, das Mulheres e dos Direitos Humanos. Hoje, coincidentemente, houve um artigo publicado pela Folha na defesa da educação domiciliar, e é sabido que essa é a principal defesa, obviamente, de grupos populistas e autoritários que fazem questão de educar o seu filho em casa. E, por outro lado, há uma visão romântica, né, difundida, e a gente vê isso no jornal publicado hoje pela Folha de São Paulo, do ensino domiciliar como realização do direito da família e das crianças, como forma de proteção das crianças. É óbvio que esse movimento pelo ensino domiciliar ele não é homogêneo. Ele vai incluir pessoas de crenças ideológicas distintas, mas é basicamente, né, naqueles que são os fundamentalistas religiosos que têm desconfiança desse espaço público, desse espaço plural, e o considera esse espaço público um espaço pernicioso, um espaço que pode contaminar, contagiar os seus filhos, que vai querer mantê-lo em casa. É numa educação para Deus, principalmente, para um determinado Deus, que se faz, né, essa busca pelo ensino religioso e ignora que a própria Constituição ela impõe como princípio da educação brasileira o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né, além da coexistência de instituições públicas e privadas. Como pensar nesses sujeitos de direitos, né, que estão em fase de formação pela educação, que têm direito à educação básica, privá-lo desse espaço que é plural, que vai encontrar a diferença, a diversidade, né, vai encontrar uma multiplicidade de questões que nos prepara para a vida, e nós abrimos mão dele. Abrimos mão dele por quê? É num suposto direito das famílias ou é efetivamente para cada vez mais acentuarmos a defesa desses direitos fundamentalistas, né, que envolvem essa religiosidade que a família tem e não pode ser objeto de questionamento, que a gente não pode deixar também de defender que a escola é um lugar de debate, de questionamento, é um lugar que desafia tudo aquilo que é posto como sagrado para os sujeitos. As crianças e os jovens, elas, quando têm um livro didático, um conhecimento novo que chega, elas se perguntam as razões daquilo, o porquê. A gente pensar em privar a criança e o adolescente desse ambiente para viabilizarmos uma educação doméstica ou uma educação, né, religiosa, que envolve, inclusive é necessário dizer, interesses de grupos que vendem materiais, que envolve a reafirmação de uma perspectiva essencialmente patriarcal da família, que cabe à mulher cuidar das crianças, cuidar dos filhos. Então, você tem, dentro desse leque, que é o avanço da educação domiciliar, várias dimensões que nós devemos abordar, inclusive antes desse processo, desse projeto de lei ser efetivamente votado pelo Congresso Nacional. E eu digo isso por quê? Porque esse ambiente educativo, quando fundamentalista, ele vai rejeitar a diversidade, ele vai rejeitar a diferença, ele vai rejeitar, sem dúvida nenhuma, a democracia e, portanto, rejeita, no caso do nosso país, a laicidade do nosso Estado.
porque não há confronto, debate com o diverso, com o outro. Então, eu queria aqui, né, acoplar a nossa discussão de direitos constitucionais e a laicidade do Estado, esse avanço provocado pela educação domiciliar, pelos defensores da educação domiciliar, por uma malfadada decisão do Supremo Tribunal Federal, que, ao meu sentir, fez tábula rasa daquilo que está expressamente previsto na Constituição como direito da criança e do adolescente à frequência à escola, e sem alterar esse dispositivo, né, vai permitir que a criança e o jovem seja educado em casa, sem nós sabermos efetivamente, a sociedade, fazer nenhum tipo de controle sobre a pluralidade desse ambiente, sobre qual é essa liberdade de ensinar, aprender, qual é o acesso ao conhecimento e, enfim, e a sociabilidade que está prejudicada nesse sentido. Era isso, Mariana, fico aí aberto para a discussão, era essa aqui a tentativa de colaborar, né, com o debate. Muito obrigada, professor Teodoro, excelentes colocações. É fundamental essa parte que o senhor falou sobre a questão das crianças como sujeito de direito, né? Eu vejo muito isso sendo contraditado também nas inúmeras projetos de lei que a gente tem hoje, falando sobre o controle de materiais didáticos pelos pais. Como se você apropriar aquela criança fosse um objeto seu mesmo, que ela só pode ler aquilo que está sobre a afirmação do pai, né? Os pais concordando. E a gente tem hoje vários projetos nesse sentido que é muito assustador, realmente, não só em respeito ao direito da criança, né, mas para a própria democracia. Muito obrigada. Então, passo agora também a palavra para o professor Paulo Agostinho Nogueira Batista. Muito obrigada pela presença, professor. Obrigado, Mariana. Boa noite a todas e a todos. Na pessoa do professor Lucas Gontijo, agradeço o convite, né, da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, Academia de Juristas Católicos Humanistas e do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC. E também cumprimento, né, os colegas aí, Álvaro e Teodoro, né, por estarem, né, a gente está nesse debate aqui muito interessante sobre isso. Bom, a minha abordagem, gente, vai tocar a questão do ensino religioso. O ensino religioso é dos componentes curriculares, né, na história da educação brasileira, um dos mais polêmicos, né? E não vai dar tempo, em 15 minutos, da gente situar historicamente isso. Mas desde a colonização até praticamente, né, na década de 1970, né, nós teremos o ensino religioso confessional. Desde a colonização, essa preocupação com a formação moral e como a tradição religiosa era, né, majoritariamente católica, né, era quase, né, e praticamente uma doutrinação, um catecismo na escola. Né? Mesmo que com o decreto 119A, né, de 7 de janeiro de 1890, houvesse a separação, o fim do padroado régio e a separação entre igreja e Estado, né, essa tentativa continuou, né, a insistência, a luta, né, principalmente pela Igreja Católica disso. Em Minas Gerais, por exemplo, né, foi o primeiro Estado, né, em 1925, a colocar, né, mas desde o Congresso, o primeiro Congresso Mineiro, né, desde 1906, depois de 1910, houve uma tentativa, né, de voltar ao ensino religioso na escola. Quando que isso mudou? Isso vai mudar na década de 70. Agora, qual é o problema do ensino religioso? É que ele tem um nome que é incomum nos demais componentes curriculares na escola. Você não tem ensino de história, ensino de geografia. Você tem história, você tem geografia. Né? O ensino religioso, né, tem um outro componente que é educação física, mas não tem a mesma perspectiva que tem o ensino religioso. Ele tem esse adjetivo religioso. E esse adjetivo religioso, né, imediatamente a gente associa o religioso com religião. Tanto que é muito comum entre os estudantes, né, quando perguntado, seja na escola, né, básica, seja na universidade, na PUC Minas existe a disciplina Cultura Religiosa, que eu leciono desde 1985, quando o pessoal tem aula de quê? Aula de religião. O pessoal associa aula de ensino religioso é aula de religião.
Então, veja, essa associação, eu acredito que até a década de 70 ela era devida em função da prática confessional dessa disciplina. Quando mudou isso? Isso mudou em Minas Gerais, gente, com um professor, Wolfgang Grün, né? Ele publicou isso em 74, mas a sua prática começou antes, quando ele fez uma mudança de paradigma. Ele distinguiu ensino religioso escolar de catequese. Catequese, doutrinação, é na religião. Ensino religioso escolar não pode ser doutrina de religião, né? E ele vai se valer, por exemplo, de um teólogo, Paul Tillich, né, que vai usar uma categoria chamada religiosidade. Então, veja, assim como a gente tem dimensões humanas, como a sexualidade, a afetividade, a historicidade, a sociabilidade, a gente tem uma dimensão, né, que Tillich chamava de religiosidade. O que ele entende por essa categoria? Significa que o ser humano precisa de sentidos para viver. Então, o objeto do ensino religioso seria a educação desses sentidos, o debate, a reflexão sobre os sentidos da vida. Gente, isso é fundamental na vida escolar, principalmente porque a escola não pode só preparar e instrumentalizar a criança, o adolescente, o jovem, só para o trabalho. Uma das questões fundamentais, e está na Base Nacional Comum Curricular, é a questão do projeto de vida. É contribuir para que a criança, o jovem, o adolescente, né, construam projetos de vida de qualidade, né? Então, veja, a visão que, por exemplo, eu e muitos, né, aqui na universidade temos, né, no programa de pós-graduação em Ciência da Religião, é pensar o ensino religioso nesse sentido. E o Grün, gente, foi tão interessante que ele vai fazer parte do corpo docente do primeiro curso de Ciências da Religião numa escola pública, na Federal de Juiz de Fora, né? Na década de 70, ele começa lá nos primeiros anos, né? O curso de Ciências da Religião ele foi criado colegiado em 1969, então já tem mais de 50 anos, né? E por James Snook, que é uma outra figura fantástica, um grande moralista, um grande professor de ética, que ajudou a criar tanto o serviço social quanto a filosofia na Federal de Juiz de Fora. E o Grün, né, já preconizava, isso está nas atas lá, que as ciências da religião é que seria o curso para formar o docente de ensino religioso. Não é curso de teologia, né, não é curso de filosofia. Ciências da religião, ciências no plural. A história, a antropologia, a sociologia, a história comparada, né, todos esses aspectos ali. Tá? Olha que coisa interessante, como é que a laicidade, né, como é que a religião atravessa a religião. Eu fiz esse curso, mas eu não tenho título. Né? Eu fiz todas as disciplinas, tem a declaração que eu fiz Ciência da Religião, né, era à noite, e Filosofia de manhã. Por que eu não tenho título? Porque em 1977, o arcebispo da cidade não achou interessante ter numa universidade pública um curso de Ciência da Religião. Mexeu os pauzinhos. Na época, era o Conselho Federal de Educação, e houve um grande apoio do Almir de Oliveira, um professor de Direito lá da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, e conseguiram caçar o curso. A universidade manteve a sua autonomia, continuou oferecendo as disciplinas, né? E eu tenho, então, a declaração que eu cumpri todo o curso, mas eu não tenho o título, a graduação em Ciência da Religião. Foi o primeiro curso, eu fui da segunda turma, né, de Ciência da Religião. Né? Só depois, né, o curso continuou, o departamento continuou, em 91. Em 1991 nasceu a especialização, em 93 o mestrado, em 2000 o doutorado. Foi o primeiro doutorado da UFJF, a primeira tese publicada foi de Ciência da Religião. Então, gente, o nome é um problema, o religioso é isso. Né? Então, não tem jeito de mudar, porque desde sempre, né, nós vamos encontrar em toda a legislação essa expressão ensino religioso. Mas essa mudança paradigmática do Grün abriu um horizonte. Agora, entre ele ter publicado esse texto dele, o ensino religioso na escola oficial, né, em 74, e a prática do ensino religioso, né, não confessional, demorou muito. Né? Em 95 surge o FONAPER, o Fórum Nacional Permanente dos Professores de Ensino Religioso. Ele faz um programa, os parâmetros curriculares nacionais, 2 anos depois, em 1997. Todas as áreas estavam fazendo parâmetros curriculares. Né? A nossa também fez, mas o MEC nem conheceu
né? Nem respondeu. Né? E aí, o que a gente pode, então, mostrar em termos da importância atual é que esse componente curricular ele foi incorporado, né? Ele foi incorporado à Base Nacional Comum Curricular. Né? E como? Dizendo que é um ensino religioso não confessional, um ensino religioso laico. Veja, a lei coloca a facultatividade, né? É um ensino religioso facultativo. Né? Mas, veja, não é uma perspectiva doutrinária. Né? E não é nem o ensino de uma nem de várias religiões, o objetivo não é esse. Né? Agora, se vale de que princípios? A ética da alteridade, né? A interculturalidade, né? E ela quer propiciar um espaço para a criança, segundo o seu desenvolvimento psicopedagógico. Né? Eu não vou começar a dar aula de religião para a criança no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental. Né? Apesar de ter gente que pensa que é isso, é tacar religião. Não, a gente sabe que, do ponto de vista da cultura, né, Humberto Eco e tantos outros, né, intelectuais diziam isso, que hoje a ignorância religiosa leva muita gente a não entender nem cinema, nem a literatura, porque falta um substrato de conhecimento da cultura, nem visitar museu. Ele não entende isso. É importante? É, mas o foco do ensino religioso também não pode só atender a essa demanda cultural. Tem a ver com a condição desse adolescente, dessa criança, desse jovem, discutir as grandes questões da vida, desde a vivência, né, nos espaços da comunidade, da família, né, as grandes questões existenciais da vida, da morte, né, dele entender o sofrimento, discutir a questão, por exemplo, do ambiente em que ele vive, os direitos, e uma questão seríssima. O conhecimento dessa dimensão é fundamental para a democracia. E é isso que os fundamentalistas não querem. Querem um ensino religioso confessional. Né? Então, veja, o primeiro curso nasce, né, em 1970, 69. Né? Inclusive, Dom Valmor, né, foi professor, né, desse curso. Né? Inclusive, foi o meu examinador de mestrado. Na época, ele era professor lá do curso. Né? E quando chegou em Belo Horizonte, né, uma das primeiras coisas que ele fez, em 2004, né, 2003, 2004, foi criar, né, esse programa de pós-graduação que começou a funcionar, foi aprovado em 2007 e começou em 2008. Veja, eu acho que aqui há uma questão muito importante da gente entender, né, que essa formação ela é fundamental para todas e para todos. Né? E a gente tem feito isso, né, há muitas pesquisas. Agora, pouco tempo atrás, um aluno do nosso programa fez uma pesquisa na cidade dele, né, se o pessoal achava que era importante ter um ensino religioso. E o pessoal, sim. Né? Eu, por exemplo, leciono, gente. Eu nunca fui professor de escola pública. A minha vida inteira, desde 85, eu leciono ensino religioso, cultura religiosa, né, em instituições católicas. Eu nunca lecionei ensino religioso confessional ou cultura religiosa confessional. Por quê? A escola, a PUC, tem nome de católica. Você vai, tem várias cidades, aqui, várias escolas aqui, Loyola, Santo Antônio, Marista, são católicas. Agora, as pessoas não escolhem, né, a grande parte por ser católica, escolhem a escola pela qualidade que ela tem e etc. Então, veja, como que eu vou impor a minha visão religiosa numa sala em que eu tenho hoje, né, pessoas de várias tradições e aqueles que não creem? E uma das questões muito importantes, né, da visão do Gruen, né, era essa. Ele sempre foi muito preocupado em incluir os ateus e os agnósticos. Né? Desde a experiência dele como professor de ensino religioso, né, em São João del Rei. Né? E foi justamente vivendo esses embates com os alunos que ele começou a pensar, gente, não posso ser assim. Depois ele teve a oportunidade de conhecer também, né, Paulo Freire. Sim, gente, a educação tem que ser libertadora, né? É prática de liberdade. Eu não posso impor a minha visão. Então, gente, infelizmente, nós tivemos, né, com um problema, né, com o acordo Brasil-Santa Sé. Isso gerou uma ação direta de inconstitucionalidade, a 4439/2010, e que foi julgada pelo Supremo, né, se poderia ou não ter ensino religioso confessional. Né? E, por 6-5, o Supremo... Né, e aí, se você
houve os votos dos ministros, né, é o problema. O pessoal não entende, né, ou entende dessa maneira que a gente considera equivocada, que ensino religioso é ensino de religião. Né? Eles não conseguem entender que o ensino religioso não é de religião. Agora, o nome não vai dar para mudar, é um problema sério mudar esse nome agora. Né? Mas a perspectiva é que a gente tem que justamente formar o educando nessa dimensão, né, aberta. Veja, a questão, né, da intolerância, né, que se vive. E aí, essa questão que o Teodoro levantou é muito sério. O pessoal também vem para cima do ensino religioso porque quer tirar a criança do convívio social, né, dessa visão pluralista, dessa visão da diversidade. Aí é uma doutrinação familiar. E aí, né, não sei se o Álvaro já passou por essas questões, mas, por exemplo, essa questão que o Teodoro levantou da autonomia da criança. Né? Há várias decisões em que os pais não podem obrigar a crença do filho, da criança. Né? Inclusive a questão da transfusão de sangue. Né? Ou seja, a criança precisa da transfusão, o pai e a mãe têm a tutela, e, né, como é que é? Ele pode decidir contra a vontade da criança em viver, porque entre viver ou não receber a transfusão. Então, há decisões judiciais que colocam essa questão. Agora, infelizmente, agora aí, né, apesar do Supremo ter decidido isso, a BNCC ela incluiu o ensino religioso não confessional. Havia, na homologação, um artigo 2º dizendo: dependendo da decisão do Supremo, o Conselho Nacional de Educação pode rever essa questão. Não só o Supremo não mudou a posição dele, como criou uma comissão e criou as diretrizes curriculares nacionais da licenciatura em Ciência da Religião, como sendo o curso da formação inicial do docente de ensino religioso. Então, hoje, né, a gente vive uma situação, né, que eu considero assim, muito importante, né, e aí a gente tem que, né, recorrer, né, a uma questão muito importante, que é a própria legislação. Né? Eu acho esse texto aqui, é o artigo 33, né, da LDB, né, ele teve uma reformulação pela Lei 9.475, ele diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Aqui é que eu acho estranho. Como é que o Supremo decide o que decidiu se a lei é bem clara? Ele está discutindo um acordo do Brasil com o Vaticano. Né? Então, veja, como é que o Supremo decide isso se a própria lei coloca bem claro que é vedada qualquer forma de proselitismo? Né? Que tem que se respeitar a diversidade. Como é que eu crio escola? Né? Essa proposta que o Álvaro levantou é muito complicada. Eu vou fazer um levantamento na escola para ver se todo mundo concorda com o confessional. O Rio de Janeiro tentou fazer isso. Ele fez um concurso para ter um professor para os católicos, um professor para os protestantes, um professor para muçulmano, um professor para judeu, um professor para o candomblé, um professor para espírita. Não deu certo. É inoperante na escola, não tem espaço, não tem condições. Né? Agora, se a gente coloca claramente para a comunidade educativa, seja os alunos, seja os pais, seja os professores, que a gente está pensando no ensino religioso numa dimensão, né, de formar esse conhecimento religioso, principalmente, como diz o currículo referência de Minas Gerais, né, nessa linha, né, eu acho que a gente está lá. O currículo referência de Minas Gerais, né, eu tive a oportunidade de participar tanto da comissão da inserção do ensino religioso da MNCC, como junto com a professora Gisele Siqueira, que é do nosso programa também, e mais o nosso grupo de pesquisa, o Redeclide, a gente participar da redação do currículo referência de Minas Gerais. Então, quem olhar o currículo referência de Minas Gerais vai ver como é que a gente ampliou. A BNCC tinha 63 habilidades.
A gente ouviu mais de 300 professores em Minas e hoje o nosso currículo tem 115 habilidades. Das habilidades originais da BNCC só ficaram 12. A gente modificou 51 e criou 52. Por quê? Tem regionalidades que a gente tem que levar em conta. Realidades quilombolas, né, dos povos originários. Minas são muitas Minas. Eu não posso... E a gente deixou um parágrafo lá muito importante. A proposta curricular da BNCC e do currículo é uma proposta, né, dentre outras possibilidades. Agora, a escola, no seu projeto pedagógico, ela tem que conversar com a comunidade, com a territorialidade, com a sua condição local. Acho que, não sei se eu já ultrapassei meu tempo aí, acho que sim, né? Ela é essa... então, Pontual. Então é isso aí. Muito Obrigado. obrigada, professor Paulo Agostinho. Acho que as falas, na verdade, elas se convergiram muito, né? Essa questão da dimensão humana apresenta muito do que o Álvaro falou no início, de que a gente nunca vamos ser seres neutros, que não dependem de outras dimensões espirituais, de conhecimento, e o senhor pontuou muito bem sobre isso. Pessoal, respeitando o horário que a gente tinha combinado, né? Eu vou passar para vocês de volta, e aí, combinar com vocês, talvez eu já vou apresentar a pergunta que surgiu aqui no chat, porque aí no retorno vocês já têm a possibilidade de responder, que foi da Anteia. Ela falou o seguinte: a laicidade como pluralidade pode ser fragilizada pela posição de uma maioria, mas em termos normativos é esse desvirtuamento que se pretende evitar. Qual seria uma medida para esse impasse? E aí, retorna a palavra para o professor Álvaro. Ainda está no mudo. Repete para mim a pergunta, porque eu estou no celular e no instante que você estava fazendo a pergunta, eu tocou um telefone aqui e eu acabou cortando o seu... Sem problema. A laicidade como pluralidade pode ser fragilizada pela posição de uma maioria. Mas, em termos normativos, é esse desvirtuamento que se pretende evitar. Qual seria uma medida para esse impasse? Eu escutei assim com atenção, né? Quer dizer, quer dizer, de alguma forma, eu tenho uma posição minoritária aqui no grupo. Eu entendo perfeitamente a distinção que o Paulo Agostinho faz sobre ensino de religião e ensino religioso. Ele está absolutamente coberto de razão. Mas, por exemplo, eu vejo situações onde a questão do ensino de teologia, e não é de cultura religiosa, né, muitas vezes ela se torna indispensável. Eu vou te trabalhar um caso que eu li com muita atenção, é um caso da Suprema Corte americana, que tem uma tradição do pensamento liberal, que é o caso Yoder versus Wisconsin, né? Que era uma discussão de uma comunidade Amish, exigindo que escolas da municipalidade abrissem a possibilidade de ensino confessional para os alunos, porque seria o único ensino autorizado para essas crianças até, não sei se 12 ou 15 anos de idade. Desculpa, já tem um tempo que eu li a decisão e eu não lembro. Ou seja, os alunos não teriam oportunidade de aprender, por exemplo, a ler e a escrever, se esse tipo de postura ou abertura da municipalidade não fosse dada. Então, o que eu defendo é algo absolutamente distinto daquilo que o Teodoro e daquilo que o Paulo Agostinho falaram com relação a um ato de força dessas correntes fundamentalistas, particularmente pentecostais ou neopentecostais. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, de fato, a necessidade de que haja, né, com relação a essa questão do ensino confessional, uma discussão da escola pública com essas situações de particularidade com alguns setores. Por exemplo, quilombolas, povos originários, ou essas minorias religiosas como Amish, ou outras, eventualmente. E nunca
uma ação de cima para baixo, ou seja, do poder executivo impondo essa religião. E sempre ao contrário, é sempre a comunidade solicitando isso. E sempre, claro, respeitando a facultatividade da disciplina, sempre respeitando o direito de pessoas que divergirem dessa religião de não assistirem esse tipo de aula. Então, discutir sobre deve haver a questão das ciências da religião, isso eu nem discuto. Acho que o Paulo Agostinho já matou com relação a esse tipo de questão. A minha preocupação é que o temor a essa visão fundamentalista que nós temos atualmente abafe ou prejudique grupos, eventualmente, ou demandas, eventualmente, que eu considero legítimas ou democráticas com relação a esse tipo de coisa. Eu não entenderia, né, se eu tivesse uma comunidade Amish aqui em Belo Horizonte, que a Prefeitura de Belo Horizonte não desse aula para eles, né? Eles só são autorizados até 12 ou 15 anos de idade a ler textos da Bíblia, e da Bíblia deles, né? Como não tratar desse tipo de questão? Como dar as costas para esse tipo de situação? Não estou, né, nem discuto, abono inteiramente aquilo que o Teodoro falou com relação a essa postura neoliberal de redução de gastos, essa situação de afastar o aluno de uma convivência plural dentro de uma escola e ficar preso dentro de uma família. Concordo com isso tudo, mas acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, naquele julgado, que foi um julgado de 6-5, né, ele teve a sabedoria de alargar o sentido que a legislação trouxe e ampliar o sentido de liberdade de expressão religiosa que está no texto constitucional. Então, essencialmente, quem ali vota, né, vota com essa perspectiva, pelo menos na minha opinião. Não sei se respondi a pergunta, mas acho que essa é a minha concepção, a minha visão. Muito Obrigado, obrigada, Mariana. professor Álvaro. Passo agora a palavra para o professor Teodoro Zanardi. É interessante, gostei de ouvir o professor Álvaro, inclusive, sobre essas considerações, essas outras possibilidades, né, de visão aí do respeito à diferença, como esse equilíbrio ele é delicado, ainda mais quando a gente se volta para a discussão de educação, escolarização de crianças e adolescentes, e ainda nessa temática que vem da pergunta, deixa aqui buscar, que eu estou com... Da maioria que a Andréia, não é isso? Traz. Porque esse é um equilíbrio difícil, né? Nós temos aí correntes que se colocam majoritárias na atualidade, que muitas vezes dentro da sociedade elas são minoritárias, como algumas correntes religiosas ressaltadas pelo professor Álvaro. Então, esse é um equilíbrio difícil, de difícil conquista, numa sociedade que muitas vezes não se abre ao diálogo, ao debate, né, sincero e honesto sobre as intenções que estão em jogo quando a gente fala do Estado laico, da laicidade do Estado, e não do Estado ser envolto numa aliança para proteger determinada religiosidade e ainda impor a religiosidade, seja através da questão da educação religiosa presente na escola, ou seja, da privação das crianças da escola e a imposição de uma visão não só religiosa, mas de uma visão única de sociedade a partir da relação que ela vai se desenvolver com os seus pais ou com a religião dos seus pais. Então, efetivamente, a problematização posta, né, e a pergunta é uma pergunta eu não me atrevo a respondê-la, tá? Eu só aqui trago algumas reflexões para a gente pensar, né, numa sociedade que ela seja plural à medida que acolha essas diferenças, mas, por outro lado,
entenda que esses, aí eu volto a insistir, esses sujeitos em processo de formação, eles também sejam contemplados com acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade, à pluralidade que os saberes envolvem, onde ele vai ter esse encontro, que esse sujeito ele possa fazer escolhas no seu processo de formação. Então, a minha defesa, reconhecendo que existem grupos minoritários que se sentem fragilizados diante da força que o Estado tem, inclusive com a obrigatoriedade da escolarização, que a democracia incorpore esses sujeitos também, mas que esses sujeitos percebam que existe um espaço público onde a criança não esteja privada de participar. O que, na questão da educação domiciliar, particularmente, eu vejo. E aí, quando a gente transborda isso para o ensino religioso, há uma série de problemas que eu vou até passando a bola para o Paulo Agostinho, que ainda vejo, quero aqui trazer outro, é que o ensino religioso na escola pública ele se dá muito intensamente fora da disciplina de ensino religioso. Ou seja, as pessoas professam e expandem a sua fé na sala de aula lecionando português, matemática, geografia, com orações, como disse o presidente recentemente, ao que acontece nas escolas públicas. Como seria bonito ver uma sessão do Supremo começando com oração. Isso já é feito na escola pública, que deveria ser laica. Então, não respondendo a pergunta, mas deixando aqui para o Paulo Agostinho mais essa reflexão, né? É muito interessante assim participar de um debate como esse, né? E perceber a dimensão que tem esse desafio. Álvaro, eu começo aqui pelo esse final seu. Eu orientei uma dissertação de mestrado sobre o currículo oculto na rede municipal de Belo Horizonte. Então, não sei se vocês sabem, a rede municipal de Belo Horizonte não atende à lei, eu acho que até o caso de uma ação do Ministério Público, não cumpre a lei da oferta do ensino religioso. Tanto na Constituição quanto na LDB, é obrigatória a oferta, a matrícula é facultativa. Então, ela diz que oferta, mas não oferta. E acaba que o currículo oculto é pior, porque é isso que é a oração no início da aula, é a entrada, você ter, né, uma série de expressões religiosas, os professores. Agora, Álvaro, essa questão realmente desse exemplo americano, eu acho que aí é compreensível, é uma comunidade que tem uma unidade, como também talvez comunidades quilombolas. Aí eu acho que isso é bem compreensível e a própria lei permite essa questão. Mas numa escola para todos, se eu atendo isso, é o que o Rio de Janeiro tentou fazer e é inoperante, inoperável, não tem jeito de eu dividir a sala com um pouquinho de gente. Ou seja, se aquela comunidade, como você falou dos americanos lá, ou como precisa e é necessário dar educação e formação religiosa para suas crianças e adolescentes, isso é na religião, não é na escola. Assim, essa é a questão. Né? Veja que aqui no Brasil há bispos, há muita gente que defende que tem que aproveitar a escola para dar religião. Eu acho que aí é uma incompetência das instituições religiosas, né, em oferecer sua formação religiosa lá. Agora, olha a coisa interessante. Eu falei que eu só trabalhei em universidades e em escolas católicas, né? Marista, né? Marcelina, Arnaldo, né? A PUC. E em todos os lugares eu criei setores de pastoral, fora do horário da escola. Porque é pertinente que a escola, né, possa oferecer aos alunos que querem, fora da grade de horários, né, a formação específica, é voluntário. Né? O Dom Silvério, na época, eu criei um grupo de alunos maristas. Meu filho participou, ia em férias para fazer, né, viagem, trabalhos, por exemplo, no norte de Minas, ficava lá um mês de trabalhos de atendimento à população carente, etc. Então, veja, isso é escolha, é fora, né, do horário da escola. Agora, no horário escolar,
né, se existe esse espaço, e aí com a gente que dá. Não é a discussão de ficar ensinando religião. Por isso que a gente, né, coloca que o objeto nosso é justamente ajudar na reflexão sobre os sentidos da vida. E por que isso é pertinente e importante hoje? Uma das crises graves que a gente vive hoje é a perda de sentido. Tem uma série de expressões aí, a depressão, a droga, até suicídio. Né? Então, veja, essa questão, né, onde ela encontra guarida na reflexão escolar? Né? Ou seja, nos outros componentes, eles são muito específicos, história, geografia, né, língua portuguesa, etc. Lógico que é um trabalho que deve ser interdisciplinar, e eu sempre defendi essa questão, para que os componentes dialoguem e possam fazer isso. Mas eu compreendo o que você coloca, né, eu acho que se garantir o direito, né, e a democracia dessa formação, mas eu acho que são casos específicos. Pensando numa escola para todos, né, é que a coisa é complicada, porque no Rio eles acabaram não oferecendo para todos. De repente, tinha um aluno só, como é que eu faço? Né? Então, aí é que eu acho que esse ensino religioso laico, não confessional, né? Por isso que existe uma BNCC, né? Existem as unidades temáticas que vão colocar isso, os objetos de conhecimento, as habilidades, elas são discutidas nesse sentido geral, e não de uma formação, de uma catequização ou doutrinação. Não sei se eu respondi aí, né, também a questão, ou as questões que o Álvaro e o Teodoro tinham levantado. Muito obrigada, professor Agostinho. Acredito que sim. Álvaro, você quer comentar alguma coisa? Essencialmente, assim, a minha postura, quer dizer, o que eu tenho visto com relação a essa discussão, por exemplo, no conceito de laicidade, ou coisa que o seja, ela abafa essas situações de minorias invisíveis que nós temos dentro da sociedade, que eu acho, né, que a gente precisa de observar. Se o ensino tem que estar de cara para a sociedade, a gente não pode pensar só sobre uma ótica universalista. Exatamente por isso que, na minha visão, no meu conceito de laicidade, eu trabalho com o Levinas, ou seja, cada indivíduo é um infinito de oportunidades ou de coisas, cada situação própria. O que a gente tem visto com relação ao debate da laicidade olha, há uma ameaça pentecostal, há uma ameaça fundamentalista, então vamos radicalizar no conceito de laicidade e aí ignorar ou passar por cima de situações eventualmente indispensáveis, por exemplo, para alguma tribo de povos originários ou algum grupamento de ribeirinhos que precisa desse tipo de atendimento excepcional de escolas públicas. Quer dizer, eu fico até horrorizado entendi quase que como uma denúncia do Paulo Agostinho, né, daquilo que acontece em Belo Horizonte. Então, acho que é preciso a gente ter, vamos colocar assim, delicadeza no conceito, ou nesses conceitos que a gente está colocando. E esses conceitos a priori, de fundamento liberais ou liberalizantes, que vêm de fora, eles abafam determinadas situações com as quais eu, de alguma forma, como constitucionalista, como preocupado, especialmente com o que a gente chama de minorias invisíveis, me volto. Então, muitas vezes, expor a minha concepção de laicidade não laicista, né, muitas vezes gera maus entendidos ou desentendidos, exatamente porque a pessoa está rejeitando tanto posturas como a da ministra Damares de Jesus, que quer levar catecismo forçado por pastores evangélicos para comunidades indígenas isoladas, né? Esse tipo de coisa, claramente eu rejeito, né? Não admito. A minha visão, muitas vezes, o meu receio é que se confunda com esse tipo de postura ou de posição. Então, a exigência, eu acho, né, de se tratar isso, acho que a expressão, o adjetivo seria melhor, de forma delicada
esse assunto é o que a contribuição que eu tentei trazer aqui para vocês. Acho que é só isso. Queria dizer só que aprendi muito, gostei demais de estar aí com o Teodoro, aprendi demais com o professor Paulo Agostinho, e agradeço muito aí o convite, né, especialmente do Lucas e da Mariana, aí, por estar aqui com vocês nessa sexta-feira à noite. É só isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Alvo. Professor Teodoro, quer fazer palavras finais? Então, minhas palavras finais é de agradecer o convite, ouvir o professor Álvaro, né, o professor Paulo Agostinho, contar para vocês que eu estou aqui entre gigantes, pessoas que eu tenho profunda admiração, que desde estudante, né, eram referências e continuam sendo até hoje. Foi, para mim, muito rico entender mais sobre essas questões da laicidade e se voltando, né, para uma perspectiva que a Constituição nos traz e percebendo nessa construção dessa laicidade, esses grupos minoritários, o que está em disputa na construção de uma sociedade que se pretende ser, de alguma forma, uma palavra que é problemática, mas eu vou usá-la assim mesmo, inclusiva, né? Pensar nessa sociedade, pensar no processo de escolarização que essa sociedade proporciona e pensar na escola como esse ambiente plural, especialmente, no meu caso, defendendo, né, o direito à escolarização, essa defesa se constitui numa permanente vigilância daquilo que é um tema sensível e delicado para as famílias. Então, hoje eu trago, né, a partir disso, esse novo olhar que busca entender de forma mais sensível essas demandas que estão postas. Então, agradeço especialmente ao Lucas, em nome do Lucas, né, o convite para estar aqui, e o debate aí com o professor Álvaro, professor Paulo, e parabenizar aí pela sua mediação, Marina. Muito obrigada, professor Teodoro. Nós que agradecemos. Professor Paulo Agostinho? Bom, eu também tenho a agradecer, eu acho que foi muito interessante essa questão que o Álvaro levanta, dessa preocupação com as minorias, eu acho que é muito interessante para a gente pensar a laicidade, né? Preocupa, né, esses grupos, por exemplo, que, né, interferem nessa perspectiva, por exemplo, o MEC, né, e mesmo na CAPES, como é que eles têm, né, privilegiado alguns grupos, né, algumas faculdades, né, isso é uma coisa impressionante, a gente vê, né, a quebra, né, do poder, né, de um poder fazendo isso, né? Ou grupos como o Teodoro falou, da escola com partido, eu chamo a escola com partido, não é sem, é o partido deles, né? Querendo marcar esse espaço, né? E acho assim, a gente tem que estar vigilante, né? Isso que o Teodoro coloca da escola para todos, aí, dessa universalização, é muito séria. Eu fico pensando o momento que a gente vai ter grupos, isso já começou em vários lugares, como nos Estados Unidos, proibindo o professor de falar de teoria da evolução, né? Ou defendendo que o professor tem que né, dizer que a Terra é plana. O Instituto Democracia, por exemplo, fez uma pesquisa agora em maio, é assustador, 22,5% das pessoas acham que a Terra é plana. E aí você vai lendo os demais resultados lá, é assustador. Como é que essa doutrinação via meios de comunicação, redes sociais ou religiões existem ali. Então, assim, eu acho que a democracia ela se sustenta se você tem, de fato, né, todas as condições e espaços para a expressão dessa pluralidade, né? E aí, acho que Levinas é muito importante essa questão da alteridade. Então, eu agradeço aí, né, ao Álvaro, Teodoro, né, e Mariana pela mediação e o professor Lucas, né, pelo convite, né, por esse espaço para a gente estar podendo refletir aqui. Muito obrigada, professor Paulo Agostinho. Agradeço muito todos os professores. E eu gostaria de passar a palavra agora para o meu querido orientador para finalizar o debate e agradecer pela oportunidade também, viu, Lucas? E por toda a organização que foi impecável, como sempre, a partir de você e do professor e dos outros professores na organização também. Muito obrigada. Mariana, o professor Robson e o Frei Walter, né, que são os dois organizadores do evento. Nós estamos aqui de ajudantes. Eu não ia falar nada, eu só estava aqui exatamente para
servir de auditório aos debatedores, por isso eu queria estar aqui, né? Porque é importante também, porque está passando no YouTube, mas nós precisávamos nos ver aqui. Mas eu não resisti. O debate de hoje foi magnífico, foi muitíssimo bem concatenado. Eu fiquei impressionado. Eu vou assistir, que isso vai ficar disponibilizado no YouTube, e nós vamos poder ver outras vezes, né? E isso forma também o arquivo sobre esses debates que a Comissão Arquidiocesana iniciou, né? Então, esses são os 2 primeiros, e foi decidido também que vai haver um por semestre, né? E já foi decidido também que, da próxima vez, a Comissão Arquidiocesana vai convidar pastores, né? Representantes das mais diversas religiões para a continuidade do debate. Mas eu quis intervir só para dizer que foi magnífico. Eu fiquei enriquecido com o debate de hoje, né? Quero até revê-lo, e eu acho que também se transforma num arquivo importante, né? Para a universidade. Magnífico. Então, volta a palavra para a Mariana, desculpe, mas é a emoção do debate, que foi muito bom mesmo. Com certeza. E aproveito para falar para todo mundo acompanhar as redes sociais dos organizadores do evento, né, das instituições, para conseguir acompanhar os próximos debates, que já vai acontecer no próximo semestre ainda esse ano. Muito obrigada, professores, novamente. Muito obrigada por todo mundo que está assistindo, mandou as perguntas, e até a próxima.